Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismate Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho. Hoje o nosso vídeo é um vídeo interessante. Quem foi o trio galáctico do século XX? Os três gigantes da física, da matemática, da ciência do século XX. Podemos assim dizer, no século XX houve um momento que juntaram três grandes gênios da física e da matemática. E essa universidade teve a glória, né? Teve o orgulho de ter grandes gênios, três grandes gênios dentro dela. Três grandes gênios que saíram da Europa no começo da década de 30, fugindo do nazismo e fascismo vigente e sendo contratados na Universidade de Princeton. A Universidade de Princeton teve esse orgulho, né? Teve essa sorte, né? Porque quem que entrou lá? Entrou o Einstein, o maior físico do século XX. Então, o Einstein, relatividade especial e geral, 1905 a 1915, criação do fóton, 1905, movimento browniano, 1905, calor específico do sólido quântico, o laser, 1917, os fundamentos do laser teórico. Em 1917, os físicos, a maioria dos físicos não acreditava nem no fóton. E o Einstein batia o pé que o fóton era um grande conceito da física. Que a luz é construída de fóton, de partículas. Dependendo do... É lógico que na mecânica quântica, dependendo do fenômeno, pode ser ondulatório ou pode ser partícula. Mas o fóton, ele era o único físico que acreditava, nem o Planck. O Planck chegava mesmo a não acreditar na ideia do fóton, em 1917. E ele construiu as bases do laser, em 1917. É brincadeira? Quer dizer, o pessoal não acreditava nem em fóton, laser, então era um negócio de sonho, né? Praticamente ficção. E o Einstein criou, em 1917. Aí a relatividade geral, junto com o Hilbert, né, o maior matemático do século XX, ambos apresentaram a equação do campo gravitacional. O Hilbert seguiu um caminho, o Einstein seguiu outro. O Hilbert conseguiu em 3 meses, porque o Einstein chegou lá num curso de verão em Göttingen, e ele falou para o Hilbert que estava tentando conseguir a equação do campo gravitacional. Estava difícil chegar lá, né? E aí o Hilbert deu alguma força para ele. O Einstein sabia que o Hilbert era o maior matemático do século XX. Aí o Hilbert, os dois tentaram chegar lá. O Hilbert, uma semana antes, publicou a equação, caminho diferente, e o Einstein com outro caminho. É como se fosse o Everest, né? Um foi pelo norte, outro foi pelo sul. Mas chegaram lá no Everest, mais ou menos assim, né? No sentido metafórico. Em 1924, estatística de bósons, né? O Einstein, junto com ele fez os fundamentos da estatística, da mecânica estatística, de bósons, partículas que têm spin inteiro, fóton, e por aí vai. É interessante que teve um físico lá na Índia, Narendra Bose, físico indiano, ele descobriu uma estatística interessante, uma propriedade interessante. Aí ele mostrava lá para os físicos lá, os indianos, ninguém... mas o que é isso aí? Para que serve isso aí? É estatística? Sei lá. Aí ele pegou e falou assim, puxa vida, essa aqui é a estatística dos fótons. Mandou uma carta para o Einstein, em inglês, depois em alemão, foi complicado, e mostrou para o Einstein aquela estatística. Aí o Einstein viu aquilo e falou, puxa vida, isso aqui é a estatística dos fótons. Aí o Einstein construiu, aí ficou a estatística Bose, Einstein. Então é a famosa estatística. Tem a Fermi-Dirichlet, Bose-Einstein e Maxwell-Boltzmann. Então o físico indiano escreveu lá para o pai do fóton, né? Aí ele, como era um gênio, né, ele viu aquilo lá. Opa, é aí a estatística dos fótons, né? E generalizando os bósons, né? Partículas com spin inteiros. Aí em 1935 o Einstein criou o EPR, né, um paradoxo lá da mecânica quântica, né, paradoxo complicado, dá para fazer um vídeo só
esse EPR, né? O Einstein, ele não acredita, ele achava que a mecânica quântica é incompleta porque ele achava que o entrelaçamento, né, a superposição implicava que a informação, o impulso, né, na mecânica quântica ultrapassava a velocidade da luz, e ele não aceitava, que achava que é uma ação fantasmagórica. Como é que pode uma partícula estar com spin up e depois a outra está em down, e uma está aqui na Terra, outra lá na galáxia, e você muda o spin aqui, muda o spin lá? Ele não aceitava isso aí. Aí o EPR, Einstein, Podolsky e Rosen. Só foi explicado, né, lá por John Bell em 1964. Também deve ter que fazer um vídeo aí sobre esse paradoxo EPR. Então, vamos lá. Outro grande gênio que estava lá, que foi lá para Princeton, é Kurt Gödel, 1906 e 1976. Aqui é a foto dele, né? Obra. Matemático da lógica, né? Teorema da incompletude de Gödel, teorema da completude de Gödel. E ele tentando responder uns problemas de Hilbert, mostrou que um conjunto de axiomas, você não consegue resolver todos os problemas da aritmética, teoria dos números. Então existem problemas que não, é insolúvel. Então tá aí, o teorema da incompletude de Gödel, um gênio da lógica. Quando ele lá na Europa, quando ele falou o teorema, um dos poucos matemáticos que compreendeu o teorema da incompletude de Gödel foi o John von Neumann, que achou interessante. Aí tá a foto de Gödel, né, o Einstein, ambos conversavam lá em Princeton, né, em alemão, né, que o Gödel é austríaco, né, e John von Neumann. John von Neumann foi lá, formou os três. Então, o Einstein, um gênio da física, o Gödel, um gênio da lógica e matemática, e o John von Neumann, que tanto da mecânica quântica, tanto da matemática e tanto da computação. Quer dizer, o cara é um monstro, né? Talvez um dos caras mais inteligentes do século XX. Talvez. Provavelmente é. Ele, desde pequeno, ele tinha uma memória monstruosa, aprendia idiomas. Ele nasceu na Hungria, quer dizer, falava húngaro, aprendeu alemão, aprendeu grego, aprendeu latim, aprendeu várias línguas, inglês. E matemática ele dominava, tinha uma memória astronômica, memória de elefante, né? Ele via página, números, decorava, ele tinha uma memória fantástica e o conhecimento de matemática dele era fantástico. É um gênio incrível, né? E teoria dos conjuntos, análise funcional, teoria ergódica, mecânica quântica. Mecânica quântica tem a entropia, von Neumann. Quer dizer, a entropia já é um conceito difícil em mecânica clássica. Aí em mecânica quântica ele definiu a entropia em mecânica quântica. Ele, em 1932, ele escreveu um livro, Fundamentos da Mecânica Quântica. Uma bíblia. Eu vi esse livro aí. 1932, quer dizer, a mecânica quântica, ele fez o formalismo da mecânica quântica, usando operadores, usando a teoria dos grupos. Ele mostrou toda a estrutura da mecânica quântica usando operadores e teoria dos grupos. O livro que ele fez, dessa grossura assim, Fundamentos, 1932. Um dia eu estava lá na biblioteca, lá onde eu trabalhava, no IPEI, aí eu estava na sessão de física, livro de física, aí eu vi esse livro aí, John von Neumann, eu vi. Aí você olha aquele livro lá, aí você imagina, como é que tudo aquilo cabe na cabeça do ser humano? O John Neumann era tão inteligente que a inteligência dele impressionava gênios. Ele estava no meio de gênios lá no Projeto Manhattan, Oppenheimer, Hans Bethe. Hans Bethe ele fez todo o ciclo do Sol, o ciclo de produção de energia nuclear do Sol. Você vê um monte de reações nucleares, ele calculou, fez tudo, Hans Bethe. E o Hans Bethe, o que ele falava
do John von Neumann. Ele falava assim que o von Neumann talvez seja um cara do outro planeta, uma inteligência de outro planeta, não seja dessa Terra não. E computação. No começo da computação, vocês viram, tem aquela sala enorme e as instruções eram feitas, as mulheres ficavam no painel fora, aí ficava colocando pino, que nem telefonista antigamente. As instruções eram tudo assim, era a válvula, era monstruoso, queimava a válvula. E as instruções de computação era tudo para fora do computador. Um negócio arcaico, primitivo, enorme. Aí John von Neumann olhou e falou, opa, tá errado isso aí. Aí o que ele criou? Criou arquitetura. Ele falou assim, ó, as instruções não precisa ser aqui fora, com todo mundo mudando as instruções. Pode ser dentro do computador. Aí o pessoal ficou assustado, assim, falou, como? A gente coloca as instruções tudo aqui fora do computador. Falou, não, pode pôr na memória do computador. Aí ele teve a ideia. Aí posteriormente, acho que em 53, 52, construíram um computador com a arquitetura dele. Aí viram que é funcional, mais rápido e melhor. E é uma arquitetura que dura até hoje. Só esse grande gênio, né? Viu que estava o pessoal montando o computador, mas estava montando errado. Errado não, mais primitivo. Ele tem um jeito melhor, mais sofisticado e muito mais avançado. Porque o cara enxergava onde os outros não enxergam, né? Esse era John von Neumann. Ele tem uma história dele, que ele estava numa festa, ele gostava de festa, ele é de família rica, né? Fugiu lá da Hungria com medo do nazismo lá. Aí um cara lá na festa, assim, ele tomando bebida lá, conversando, tinha um ambiente de festa. Aí o cara resolveu fazer um quebra-cabeça para ele. É um quebra-cabeça que tinha um carro, dois carros no sentido contrário, assim, e tinha uma mosca. O carro tinha uma velocidade, a mosca tinha outra velocidade, o carro tinha outra velocidade. Falou quanto tempo gasta da mosca atingir o outro carro, um negócio assim. Mais ou menos assim. Só para ter ideia. Aí ele pensou assim, ele deu a resposta. Aí o cara, lá, ele falou, puxa vida, mas você já sabe esse quebra-cabeça. Ele falou, não, como saber esse quebra-cabeça? Eu somei duas séries infinitas, a série do lado direito e do lado esquerdo. Somei as duas séries e deu o valor. Aí o cara ficou espantado. O cara somou duas séries infinitas de cabeça, tanto do lado direito e do esquerdo. Somou e chegou ao resultado. Isso era o John von Neumann. É um cara de uma inteligência do outro planeta. E esses três gigantes trabalhavam lá nos Estados Unidos. Ele ajudou a bomba atômica, vários problemas de bomba atômica, de bomba H, o von Neumann que resolveu. Ele calculou que a bomba atômica, explodir numa altura H, existe um H ideal para explodir quando dá maior destruição. E não cair no chão, tem uma altura H. Aí ele calculou. Ele resolveu um monte de problemas, da bomba atômica e da bomba H também. Só que morreu cedo, né? O câncer o matou, né? Então morreu jovem. Mas é isso aí, três gigantes. O Einstein é um gigante da física, o Gödel um gigante da lógica e matemática, e John von Neumann gigante da matemática aplicada e da mecânica quântica, da computação, etc. É isso aí. Quem perdeu foi a Europa, quem ganhou foi os Estados Unidos. E que ganhou, hein? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço.